Bom dia. Bom dia. Mudou a configuração de vídeo do Instagram, viu? Né? É. Inclusive mudando, dizem que é para ajudar a gente. Eu vou até ficar meio cortada, mas depois eu arrumo, porque eu não estou sabendo arrumar minha câmera agora, no momento. Estou com um tripézinho ruim aqui. E bom dia, Cláudio. O que você vai perguntar hoje? Bom dia, Walter. Ontem a gente falou da menstruação, né? E falou dos ciclos que regem a menstruação e tudo muito bonito, né? Numa criação, a questão da ovulação também. Eu queria saber hoje sobre a menopausa. Porque quando a gente fala da menopausa, muitas vezes fica ligado à questão hormonal e como uma perda. E eu quero saber os ciclos também, como é que ocorre a menopausa na gente? Como que a gente pode valorizar esse processo ao invés de só ficar ligado à questão hormonal? Sim, hoje é enfatizado muito a menopausa como só o evento biológico hormonal da suspensão das menstruações, né, e da parada do período fértil. E então tem uma visão, no meu ponto de vista, um pouco distorcida. Então a menopausa está sendo colocada como uma doença, como se a mulher recebesse um castigo de não ter mais os ciclos da menstruação, né? E tivesse que fazer reposições, que tivesse faltando coisas no organismo dela, né? Uma visão muito própria da nossa época, que hoje a gente consegue sintetizar os hormônios e as substâncias essenciais para o organismo, então a gente fica tentando dar, como se estivesse faltando, né? E ao invés de olhar isso de um ponto de vista um pouco mais amplo, como uma transição de vida, e a menopausa apenas a data onde ficou marcada a última menstruação, que fechou realmente o ciclo da mulher de fertilidade, o período de fertilidade, né? Então, param os ciclos menstruais, mas isso tudo está dentro de um período chamado climatério. E o climatério é alguns anos antes, alguns anos depois, né? Isso é variável também de mulher para mulher. Tem mulher que já começa 3, 5 anos antes a dar sintomas de irregularidade e mudanças de vida. E algumas ainda pós a parada, 2, 3, 4, 5 anos ainda sentem sintomas. E eu já ouvi relatos de mulheres muitos anos depois de já ter passado pela menopausa, ainda relatarem questões ligadas ao período cíclico, né? E por que que isso ocorre? Porque a mulher fica um período longo da vida, desde da menarca, que é a primeira menstruação, né? Ali em torno dos 12 anos, até o final, que normalmente está acontecendo em 45, 55 anos, mas às vezes tem mulher que está com 60 anos e ainda está menstruando, né? Então, você veja que é um período muito longo. E esse período longo faz com que o corpo marque registros. Nós temos um sistema muito sensível de percepção interna e os ciclos, eles marcam porque eles têm um quê de automatismo. São coisas que voltam periodicamente e fazem com que o corpo assuma certas atitudes e certas ações, né, que se repetem e se tornam automáticas. Então, depois de esse período de ajuste pode ser muito flexível, né? Mas normalmente o climatério se fecha, né, alguns anos depois dessa data que é a última menstruação, que é a menopausa.
Então, antes de encarar como um processo fisiológico, é isso que o homeopata procura fazer. A partir do conhecimento de como são as condições daquela pessoa, daí sim a gente vai poder fazer avaliações e até ver se tem excessos ou faltas hormonais ou de qualquer outra substância, né? Mas muito mais acompanhar a mulher nesse período de transição, de mudança de vida, né? Então, é uma transformação muito grande, né? A, a abolição da potência gerúndio, que é a capacidade de ter um filho, e a abertura para a mulher de um outro universo, que já não é mais, né, estar 100% voltada nas questões de filho e criação de filho. Porque é muito interessante como acontece com a gente. A gente tem essa possibilidade grande, né, um período largo onde podemos ter os filhos e criá-los com saúde, mas a gente não tem um filho por ano. A gente tem um, dois, três. Quem tem muito hoje em dia tem 4, 5 filhos, né? Já não temos aquelas famílias com uma infinidade de crianças, né, como era antigamente. Então, isso está demonstrando que culturalmente a mulher e a família está voltada para outros aspectos da realização pessoal, não só produzir filhos, até porque a população mundial hoje já é imensa e nós não temos necessidade de povoar o planeta, que o planeta já está povoado, né? Então, talvez agora podemos olhar com maior cuidado a realização individual de cada um e ter um processo de maior qualidade na formação da família e dos filhos. Então, essa fase de maturidade da mulher é muito importante, né? Porque ela está se transformando no seu mundo interior e isso num link com o mundo exterior e num link com os processos mais íntimos da sua subjetividade, tem que proporcionar as mudanças necessárias para essa nova fase, né? Então, você vê que é complexo. Não é complicado, porque é fisiológico, todo mundo vai passar, todas as mulheres vão passar, né? Porém, é complexo, porque está envolvendo vários níveis de modificação. É um ser como um todo que está sofrendo essa mudança. Então, eu sempre gosto de ressaltar que a palavra climatério vem do grego climakter, que é ascensão, que é subir uma escada. Então, é a visão que se tinha que a mulher, nessa fase, se liberava certas energias que faziam com que ela alcançasse outros níveis da existência dela, né? E essa ideia de subir tem muito a ver com o eixo da consciência, que é o que se desenvolve com maior precisão na idade madura, porque a gente já não pode se apoiar nos fenômenos físicos que são muito fortes para a gente, que são as transformações da infância, adolescência e entrada na idade adulta, quando eu estou crescendo. Então, normalmente eu já cresci, eu já passei pelo meu auge, que é um momento físico onde a gente pode se dedicar à reprodução da família e também à reprodução do que nos cerca, né? Vamos dizer, do sistema onde a gente vive, né? E, ao mesmo tempo, abrir uma nova fase que é um despertar interior, um crescimento, né? E aqui eu vi que a Marlene tá dando parabéns pelo Dia do Professor, né? E ela, né, muita didática e explicações simples que podemos entender, né? Isso é um pouco o papel do professor, que é pegar um tema complicado e transformar ele numa coisa simples, mas também pegar os temas muito simples e transformar numa coisa um pouco mais complexa. Então, sempre levar para a reflexão.
né? E aqui, como a gente normalmente fala temas médicos, né, que hoje estão na mídia aí, no conhecimento geral, mas que são muito pouco tratados, né? É um terreno um pouquinho indigesto, né? Então a gente está tentando sempre deixar um pouquinho mais palatável, um pouquinho mais tranquilo para a gente entender essas coisas que cercam a gente no nosso dia. E eu diria que esse tema da menopausa virou um cavalo de batalha da medicina. Então, a mulher hoje é o alvo, porque a mulher se olha e ela tem coisas muito peculiares à sua existência, né? Então, ela está submetida desde sempre, culturalmente, a uma pressão muito grande, né? Porque, como ponto centralizador da família, você imagina as modificações quando chegam na mulher, o que não ocasiona dentro da família, né? E o que significa isso, então, para a sociedade? Que a sociedade vinha reprimindo as mulheres culturalmente, né? E dando um espaço muito limitado dentro dessas situações biológicas, muito limitado à formação da família e esse fato biológico que é a mulher que carrega, que ovula, carrega o feto e pare e amamenta, ou seja, ela reproduz a espécie. Então, de alguma forma, a mulher virou o centro, né? Mas oprimido e que agora está podendo se manifestar de outra forma, está podendo buscar outras coisas. E essa outra busca, que não é novidade, isso em outras épocas da humanidade, a mulher teve essa liberdade, né? Isso muito mais ligado à antiguidade e, vamos dizer assim, à Baixa Idade Média, né? A mulher tinha uma participação cultural muito mais ampla, porque era previsto que ela ia passar por evoluções. E agora é o contrário, porque a mulher muitas vezes não está focada na sua evolução como ser, ela está focada em buscar uma igualdade, né? Que é uma igualdade de direitos, mas não é uma igualdade de fato com o homem, porque o homem é homem, a mulher é mulher, cada um tem o seu organismo, a sua biologia. Então a gente ainda não equacionou toda essa situação, né? E o conhecimento da menopausa hoje é importantíssimo, porque em vez de eu encher a mulher de medicamento, encher ela de hormônio e depois ficar fazendo exame nela direto com medo do câncer, estamos aí no Outubro Rosa e a gente está vendo qual a importância que tem hoje, como atinge a mulher o câncer, né? Então, é muito importante que ela venha desconstruindo essa forma cancerosa e a gente construir uma forma de saúde. Então, a saúde feminina, para nós, homeopatas, começa no intraútero, que é onde está formando os óvulos e o ovário, que é o que vai determinar depois, na adolescência, com o advento da menarca, todo esse período que finaliza na menopausa, e que é um período de construção, de crescimento da mulher, amadurecimento, formação da família, ou seja, início da sua atividade social, da sua atividade sexual, formação de vínculo, né? E depois liberação, que é uma outra fase com os filhos maiores, né? Com a família se estruturando de outra forma e a mulher então exercendo o seu poder sobre si mesma e se abrindo muito mais para a sociedade, né? E buscando também, isso é muito comum de acontecer hoje em dia, buscando coisas que ela não imaginava que podia buscar, né? Porque hoje a gente pode iniciar um estudo, a gente pode abrir um negócio, a gente pode fazer viagens, a gente pode entender mais profundamente qualquer tema, posso me dedicar a causas,
Eu posso buscar quem eu sou, para que o que eu vim fazer aqui nesse planeta, né? Uma imagem muito bonita da energia vital a gente encontra nos escritos do William Reich, que é o médico e psicólogo que criou uma abertura para todas essas linhas que a gente tem hoje de terapia corporal e de observação da sexualidade. E o Reich, ele coloca uma coisa muito bonita, que a nossa energia vital, que o Freud chamou de libido, de Liebe, amor, em alemão, essa energia do amor, ela se manifesta no ser humano de duas formas, né? Principais, né? Eu diria que elas são raízes de tudo. Uma é a minha realização como indivíduo, né? Na minha relação amorosa afetiva com o outro. Tentando entender a mim mesmo, eu vou me aliar a uma outra pessoa ou outras pessoas. E nessa união eu formo um lado afetivo. E como o coração tem dois lados, né? Tem um outro lado que é a minha realização nesse mundo. O que eu vim fazer nesse mundo? Que basicamente é o serviço. Começa com o trabalho, que a gente percebe que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer alguma coisa, mas depois, vamos dizer assim, o nível superior disso é o serviço. Eu estar a serviço, e daí eu vou estar a serviço da família, depois vou estar a serviço da sociedade, depois vou estar a serviço do planeta, dos todos os seres. Isso não tem um limite. Como o amor, também eu vou amar ao outro, eu posso chegar a amar ao próximo, eu posso chegar a amar a todos os seres, amar o planeta, amar a existência. Então, no final, essas energias é como o coração que tem dois lados, é um pulso. E vamos dizer que nessa fase da vida, da menopausa, a mulher está passando uma transformação total nesses dois segmentos. Então, o seu direcionamento energético muda totalmente. E todas aquelas forças que estavam voltadas todo mês para tentar receber um bebê, né, agora são voltadas para a construção interior e esses aspectos mais subjetivos do que eu vim fazer nesse mundo. Então, eu diria que é um recomeço. E é uma parada. Tem um quê de morte, porque para a potência de gerar filhos. Isso é muito sério para a mulher. Walter, uma pergunta que eu queria te fazer. E no caso da mulher não ter filhos, como é que é para esse processo? É da mesma forma ou tem alguma coisa que difere? A mesma forma, né, externamente, porque ela também vai ciclar, vai passar pelos mesmos períodos, vai estar na mesma temática, né? Mas é totalmente diferente porque foi outro tipo de vínculo, outro tipo de vivência, né? Então, vamos dizer, a tinta interna da subjetividade, de como eu vivencio, vai ter um outro colorido. Mas as questões, basicamente, são as mesmas, porque é uma liberação da energia, certo? Não é porque eu não tive filho, né, que eu não vivenciei a capacidade de ter, mas não quis ter, ou não pude ter, né? Então, não tem muita diferença, a não ser essa pintura, né, cultural, e que pode reverter em cobranças, em visões distorcidas, né? Mas a transição vai ocorrer da mesma forma, né? E tem diferença? Lógico que tem diferença, porque se o organismo feminino passou pela experiência da gestação, do parto, da amamentação, houve um desenvolvimento diferente dessa região, dessas áreas, né?
Então, é meio óbvio a gente dizer que é diferente, né? Por um outro ponto de vista, é a mesma coisa, porque vai ter que passar por essa fase. Só que você está, a pessoa que está nessa condição tem que olhar para aquilo que aconteceu de forma peculiar com ela. Então, ela vai encontrar os elementos da mesma forma e vai encontrar a liberação de energia da mesma forma. Isso se dá do mesmo, de uma forma igual e diferente. É muito dúbio como são essas transformações da nossa vida, né? O Edgar Morin, ele coloca que, como indivíduo, é totalmente único, então não tem comparação com ninguém. Como espécie, é absolutamente igual para todo mundo. É da espécie humana. E como sociedade, depende da sociedade. Como cultura, né? Depende da cultura. Então, você veja que é bem complexo mesmo, né? É uma mistura de fatores, né? Que a gente tem que olhar para esses 3 fatores. Então, acho que eu teria que colaborar um pouco com a menopausa dessa forma, né? Vá buscar um homeopata que vai olhar isso de forma fisiológica e fazer a transição junto, não deixando que nada vire patológico, né? E não ficarmos correndo atrás da doença e achando que está faltando alguma coisa, que estamos sendo castigados. Na verdade, é simplesmente uma fase de mudanças, então a gente tem que acolher as mudanças, sejam elas quais forem, né? Então, é lidar com o que está se apresentando, não ter um mapa preconcebido, não vai funcionar. Está aberto ao novo, né? Ainda mais porque está pegando a mulher numa fase de maturidade. Ninguém vai ser igual ao outro, né? Por semelhança, a gente sabe mais ou menos o que acontece, mas em cada um acontece de um jeito. Tá? Então, eu teria isso para colaborar. Obrigado aí a Marlene, que lembrou do Dia dos Professores, né? Então, aí um abraço a todos os professores. Muito importante. Hoje o professor está quase um herói, né? Pegando as turminhas aí tudo né? Por online, né? Por plataformas e apps, né? Então, estão de parabéns redobrado, né? E agradecer também pela pergunta, Cláudia, muito, muito bacana, muito ampla. Eu que agradeço, obrigada pelo tema, sim, gostei do que foi falado. Então, um abraço aqui para os amigos que estão no Instagram, no Facebook, né? E até amanhã, né? E vamos mantendo aí as nossas reflexões. Tá certo, Valda. Bom dia e Bom parabéns dia. também pelo Dia dos Professores. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau.